trabalhado o tema de trabalho, e eu tinha pensado em fazer uma formação já partindo do que trabalho dentro do conceito de marxismo em relação a questões de gênero. Mas, para isso, o conceito de trabalho tinha que estar um pouco mais firme, né? E não está, né? Não foi trabalhado ainda o conceito de trabalho. O Paulo falou, o texto é um texto fácil, tal, né? O texto que ele indicou aí, né, do Lessa. Lembrando que o Lessa tem todos os seus textos disponíveis no site dele. Então, quem quiser ler, tá? É um texto que realmente o Lessa é muito didático, ele e o Ivo Tonet. Agora eu não lembro se é no site do Ivo Tonet ou no site do Lessa que tem isso de graça. Realmente eles são didáticos, mas o conceito em si não é um conceito simples, tá? Então, se vocês tiverem dificuldade na leitura, é normal. A leitura dele é uma leitura didática, mas o que está sendo discutido ali não é tão simples, que é o conceito não, a categoria trabalho. O Marx não gosta de usar a palavra conceito, ele prefere usar a palavra categoria, porque você consegue colocar isso nas dimensões relacionais, ou seja, a relação social que faz com que aquilo passe a existir. Vou explicar melhor quando eu for falar sobre a questão do trabalho feminino, mas antes eu precisaria fazer essa relação de marxismo e gênero, né? Então, assim, eu não sei como está o formato, se vocês vão querer participar durante minha fala ou se vocês vão fazer perguntas depois, mas eu não vou ficar olhando o chat. Aí eu acho que o Dorigão, que abriu a sala, se puder fazer isso para mim, eu agradeço, senão eu vou me perder. Mas se vocês quiserem interromper durante a minha explicação, fiquem à vontade, acho que é até válido, tá? O Paulo falou que tem que ser só 40 minutos, já me deixou meio desesperada, porque diferente bom, não é tão diferente assim, né? Mas quando a gente vai trabalhar com o Marx, se a gente for pegar o Marx em si, a gente vai ter ali uma explicações sobre a interpretação, análises da realidade, que é só do Marx. Se a gente for pegar os marxistas, aí a gente tem algumas coisas, né? Então tem o marxismo-leninista, tem o Trotsky, tem os marxistas brasileiros, tem os marxistas da União Soviética, enfim, a gente vai ter aí linhas dentro do marxismo, mas de maneira geral, com exceção de uma outra coisa, você tem ali uma definição de marxismo, tá? Com exceção de uma outra coisa em relação a alguns temas específicos, mas no geral, o que é trabalho, você, por exemplo, você vai ter só uma linha. Agora, gênero, não, né? E aí, quando ele falou, você tem 40 minutos para falar de gênero. Meu, gênero é uma categoria, tipo, que está em disputa e é muito difícil, tá? Gênero, feminismo, o que é mulher, todas essas questões, assim, estão bombando no debate, foram muito pegas pelo pós-modernismo, ou seja, elas têm um esvaziamento muito grande de uma luta por trás, principalmente o conceito de gênero. Esses dias eu entrei num debate que não se deve mais usar a palavra mulher, porque não estaria incluindo as pessoas trans, inclusive a palavra mãe. Gente, olha, uma loucura, tá? Porque aí, por que eu acho uma loucura? Não estou falando que não é válida a discussão, mas fica parecendo que se a gente ficar só no termo de mudar o nome, você muda a realidade. E por mais que a linguagem seja fundamental, se você não analisa por uma base material, ela é vazia. Tá? As bases nominalistas, ou seja, só nomeando, não vai resolver muita coisa. Tá? Isso a gente já tem esse esvaziamento de conceito na própria concepção de trabalho. Se você pegar o trabalho com a Hannah Arendt, com Habermas, com Foucault, sei lá, um outro autor que fala muito sobre isso, Habermas, Bourdieu, você vai ter aí achando que só a parte de nomear já é suficiente. E a gente vai ter uma grande confusão nisso, tá? Então, assim, quando eu vou trabalhar gênero com vocês, eu vou trazer um pouco da história da palavra, bem rapidamente, né? De quando surgiu a palavra gênero,
para que ela é usada. E aí eu vou focar no que nós, enquanto marxistas, o que interessa a nós, enquanto marxistas, enquanto feministas classistas, em relação ao conceito de gênero, tá? Então, eu vou trazer o debate, porque eu acho que é importante vocês terem acesso a isso, mas, e eu dou sugestões de livros, quem quiser discutir mais e tal, mas aí eu vou resgatar aqui para nós o que interessa a nós enquanto marxista. Minha mão não está aparecendo, eu adoro falar com as mãos, agora fica melhor, né? Aí vocês veem que eu estou realmente falando com vocês. Então, vamos começar do começo, né? Sei lá. A palavra gênero, né? Enquanto uma categoria de análise, como vai trazer uma autora chamada John Scott, ela vai começar a ser utilizada no final dos anos 70, começo dos anos 80. Mas ela chega no Brasil com força, com a tradução de um livro da John Scott, nos anos 90. É em 1990 mesmo que ela quer traduzir esse artigo dela, que chama Gênero, uma categoria útil de análise histórica. Tá? A Saffioti, a Eliette Saffioti, que é uma brasileira, uma grande marxista, e para mim, ela e para o Ana Montenegro, né, que é o nosso coletivo feminista, ela é a que melhor explica o uso do conceito de gênero dentro das concepções marxistas e faz uma crítica a esse texto da John Scott, que ela fala que ele foi muito mal traduzido, né? Mas antes disso, os estudos sobre as mulheres, eles chegam no Brasil e se ampliam muito dentro da academia nos anos 80, e eles só vão entrar, né, por conta dos movimentos sociais. Então é muito interessante, porque os estudos sobre as mulheres, eles só acontecem por pressão do movimento feminista. É um movimento que vem de fora para dentro na academia. A academia até então, quando aparecia a questão da mulher, estava sempre atrelado a alguma outra coisa. Por exemplo, a questão de saúde, a questão de trabalho doméstico, né? Enfim. Isso no geral, mas principalmente na sociologia, tá? E quando entra a questão da mulher na sociologia, vai sempre problematizando um pouco essa questão de quem é o sujeito que trabalha. Então, assim, eu não estou querendo fazer aqui uma revisão de literatura. Eu falei para o Paulo, então eu vou fazer a indicação de livro, porque em 40 minutos é o máximo que eu vou conseguir fazer. Ele falou, não, você tem que trazer também os conceitos e tudo mais. Mas eu tenho que estar indicando para vocês o livro, tá? Não é uma revisão de literatura, mas eu vou estar indicando esses livros. Se vocês quiserem, depois eu posso colocar no chat para vocês terem. Mas uma autora que começa a trazer essa questão sobre o que é o trabalho e trazer a questão da mulher em relação a isso é a Elizabeth Souza Lobo. É um livro que a gente, inclusive, vendeu no nosso extinto Clube do Livro, né? Que chama A Classe Operária Tem Dois Sexos. Ele foi relançado agora de novo pela Expressão Popular, tá? Eu não estou com ele aqui. Eu esqueci de separar os meus livros. Ele está em algum lugar. Mas, enfim. Na Classe Operária Tem Dois Sexos, a Elizabeth Souza Lobo vai mostrar como que os sindicatos, as indústrias, elas colocam a classe trabalhadora de uma forma como se ela fosse homogênea. E esquece de mostrar que essa classe trabalhadora, ela tem pessoas de carne e osso, e essas pessoas não são o sujeito universal masculino, né? Elas são, principalmente, em alguns setores, são, na sua maioria, mulheres, tá? E aí ela vai trazer, então, essa questão da importância da gente mostrar a existência das mulheres, né, nos setores de produção. Isso ela escreveu nos anos 70, 80, acho que é de 1975 esse texto dela. Assim como a Eliette Saffioti, o livro que é a tese dela, é A Mulher na Sociedade de Classes, né, é de 1975. Se a gente for trazer esses textos para hoje, a gente já teria aí um debate para ser feito com a teoria queer e com o conceito de gênero, tá? Por quê? Porque já ia se falar que a classe operária não é só homens e mulheres. Elas têm também as pessoas trans. Então, você teria que ampliar esse debate, tá? Mas, daqui a pouco a gente chega nisso, né? Não vamos chegar agora, estou ainda trazendo essa parte histórica. Até os anos 80, 90, então, era muito forte
começou-se a introduzir nos anos 80, a Elizabeth Souza Lobo e a Eliette Safiotti trazem lá nos anos 70, né, no final dos anos 70, mas vai começar muito forte nos anos 80, aparecer núcleos de estudos sobre a mulher. A gente está aí falando sobre a existência das mulheres dentro da academia enquanto sujeitos que vão fazer pesquisa e que são também objetos de investigação dessas pesquisas. Então, começa a se surgir núcleos de estudos para falar sobre a questão da mulher. E nos anos 80, muito desses núcleos de estudo vão focar na questão da mulher em relação à questão do mundo do trabalho. Então, vai ter aí uma pegada marxista muito grande. Que depois, nos anos 90, com a tradução desse texto da John Scott, começa-se a pensar na questão de gênero em relação a várias outras esferas e instituições que a gente tem. Então, gênero e saúde, gênero e a igreja, gênero e violência, várias outras temáticas. E aí a gente tem dois problemas que surgem nisso. A tirada do marxismo, né? Muito desses estudos vai tirar o marxismo de cena. É como se, então, o mundo do trabalho, ou ele vai para segundo plano, ou ele nem existe, tá? Nesses estudos. E você despolitiza aos poucos a participação das mulheres, do feminismo, perdão, a participação do feminismo nessas pesquisas. Então, assim, quando você coloca gênero, fica parecendo que a coisa é neutra. Então, quando você estava falando de mulher, você estava deixando tudo muito ideológico. Você vê elas falando agora tudo tem que trazer a questão da mulher, não sei o quê. Então, quando você coloca gênero, você não está mais falando de mulher, você está falando de uma relação social que envolve ambos os sexos, tá? Isso nos anos 90, 2000. Quando começa a vir a teoria queer, e aí no Brasil vai ser com a tradução principalmente do texto da Butler, em 2011, se eu não me engano, que é Gênero e como é que é? E a Subversão da Identidade, uma coisa assim o nome do livro dela. Daqui a pouco eu lembro e coloco para vocês aí no chat também, se vocês acharem que é interessante estar lendo. O livro da Butler, tipo, é para você pensar que você é um analfabeto. A Butler, ela é filósofa, então é muito difícil ler Butler. E aí eu lembro que quando começou esse lance do Escola Sem Partido, e o principal ataque foi em relação a gênero, o pessoal falando mal da Butler, eu não sei se vocês lembram das vergonhas alheias que a gente passou, mas ela veio para o Brasil e ela foi vaiada no aeroporto. Ai, que vergonha que o Brasil passa, meu Deus, a gente é uma vergonha internacional constante, né? Eu fico pensando, esses caras não leram Butler. Porque quem está na academia, quem é filósofo, quem é sociólogo, vai ter dificuldade de ler Butler. Você acha que esse pessoal que, né? Enfim, votou em Bolsonaro, leu Butler? Não leu Butler, porque é muito difícil. Para você entender um parágrafo, você tem que reler, 3 vezes. Você realmente sente que você não está entendendo muito bem. A Butler, quando ela traz esse Feminismo e Subversão da Identidade, esse livro, e ele é traduzido no Brasil, a gente tem aí uma repolitização do conceito de gênero, tanto que ele vira alvo na política de ser algo ideológico, sendo que ele veio justamente para desideologizar o conceito de feminismo dentro da academia. Olha como o mundo dá voltas, não é mesmo? Gênero veio aí, então, como categoria de análise histórica, segundo a Joy Scott. E para Butler, o gênero, ele tem um problema na sua interpretação. Geralmente a gente coloca, né, até então, colocava-se que sexo é biológico e gênero seria social. Aquela ideia, mais ou menos, que a gente escuta muito na frase da Simone de Beauvoir, que eu não citei para vocês aqui, ela foi uma voz isolada, né, nos anos 40, discutindo sobre... Por que voz isolada? Porque com o período de guerras e o período entre guerras, a questão de feminismo ficou um pouco ali adormecida. Vocês entenderiam melhor se eu estivesse falando sobre as ondas do movimento feminista, que eu não entrei nisso, porque eu quero falar do conceito em si, de gênero e sobre mulheres e tudo mais, tá? Não estou falando sobre a história do movimento feminista, não é esse meu objetivo. Então, ela foi uma voz isolada dentro desse movimento do feminismo. Mas ela vai falar muito claro, não se nasce mulher, torna-se. Então, seria a ideia de que você nasce com um sexo biológico
macho ou fêmea, e você vai se tornar mulher ou homem pela forma como aquela cultura atua nos papéis sociais que ela coloca do que é ser mulher, do que é ser homem. A Butler, ela vai falar que não é bem assim, porque até o sexo, ele é culturalmente modificado, no sentido assim, tipo, não é suficiente você nascer macho ou fêmea. Na sociedade, quando a gente fala de grupos humanos, é diferente do mundo animal, em que um órgão sexual te coloca como macho ou fêmea, porque a sociedade humana, ela consegue subverter, e daí, né, o nome que ela dá do livro, a identidade daquilo que a gente nasceu. Então, eu posso ter nascido biologicamente fêmea, mas eu posso subverter meu corpo, que é o que as transexuais, as travestis, as pessoas que não são cis fazem constantemente, inclusive as não binárias, né? Então, você subverte também o seu próprio gênero. Tudo isso é um movimento que é muito por si mesmo contraditório. E aí eu vou falar para vocês o que eu sempre falo nas minhas formações em relação a gênero, né? Que é uma coisa que aparece no... A Joan Scott tem um outro texto que eu adoro, que é sobre o paradoxo da igualdade, chama. É justamente isso. Essas coisas, elas não têm uma resposta única, elas não têm um caminho único, tá? Elas são um paradoxo. Ou seja, é um problema que não tem solução, tá? Elas estão... elas são tão relacionais, elas são tão imbricadas, que elas chegam a ser contraditórias. É a própria definição de paradoxo, elas são paradoxais. Não sei se alguém aqui não sabe o que significa um paradoxo, então lê esse texto da Joan Scott, que eu acho que ela faz uma definição muito legal. Ela fala que paradoxo seria mais ou menos a ideia do mentiroso, do Pinóquio, sabe? Se o Pinóquio falar, eu estou mentindo, você tem um paradoxo aí. Porque quando o Pinóquio mente, o nariz dele cresce. Então, se ele afirma que está mentindo, o nariz dele teria que crescer. Só que se ele afirma que ele está mentindo, ele está falando a verdade. Então, o nariz dele não cresceria. Só que aí, se ele não cresce, é porque então ele está mentindo, então ele não está falando a verdade. Enfim. Se vocês não entenderam nada, é isso. Isso é um paradoxo. E no gênero, o paradoxo reina. Tá? Então, assim, quando a gente vai fazer essa discussão de gênero dentro dos movimentos feministas, dentro do feminismo classista também, mas se a gente ampliar para todo o movimento feminista, a gente cai numa complicação muito grande. Porque fica nessa questão, tipo assim, então, eu devo usar o termo mulher, mas aí eu não estou excluindo as mulheres trans? Eu devo usar o termo mãe, mas aí eu não estou excluindo as pessoas que têm filhos, mas não pariram. Elas são mães. Eu não estou excluindo a parentalidade do homem trans, enfim, da mulher trans, enfim. O termo mãe... Você cai muito num debate que, ao meu ver, é importante, porque a gente tem que ser o máximo possível de incluir as pessoas dentro do movimento, mas você perde de vista relações muito mais concretas, que é a própria relação que a gente vive. Então, tem que recuperar a categoria trabalho para se discutir gênero, porque é por meio dela e das relações sociais que a gente estabelece dentro da materialidade histórica que a gente entende as categorias. Vamos tentar explicar melhor. Quando eu falo mulher negra, porque aí eu quero trazer um feminismo que inclui a mulher negra, se eu não entendo que só existe a ideia de que a mulher negra é mais explorada, é mais oprimida, é mais violentada, porque criou-se um sistema em que isso existe, que é um sistema racista. Vamos pegar aí, parafrasear o Marx, né? O Marx vai falar, o que é um negro? É um homem da raça negra. Isso não significa absolutamente nada se a gente não entender que houve a escravidão de pessoas negras. Numa sociedade em que não existisse a exploração, que não existisse a escravidão e a subjugação de um ser humano sobre o outro, um homem negro seria um homem negro. Uma mulher seria uma mulher. Ela se torna uma mulher explorada, uma mulher da classe trabalhadora, uma mulher oprimida, uma mulher vítima de violência, uma mulher que sofre assédio, porque a gente está dentro de uma sociedade em que ser mulher é ser inferior.
A mesma coisa a gente pode falar das mulheres trans, da lésbica, da cadeirante, da pessoa que tem qualquer necessidade especial. Essas questões, elas não são isoladas, e por isso eu vou entrar daqui a pouco na crítica que eu faço ao conceito de intersecção, né, que está sendo muito usado, o feminismo interseccional, porque você parece que, então, essas explorações e opressões, elas existem a nível isoladas. Uma pessoa deficiente não seria nenhum problema numa sociedade que não fosse capacitista. É que a nossa sociedade, ela não tem condições, ela não consegue, ela não sabe lidar com qualquer diferença. Porque é uma sociedade que ela está acostumada e ela se forma na materialidade, na maneira como ela está organizada, para explorar ao máximo as pessoas. E para fazer isso, ela homogeneiza, ela torna todos absolutamente iguais. Porque uma sociedade desigual, ela necessita fazer com que todos ajam da mesma forma. Ela não respeita individualidade nenhuma. Ela não respeita diferença nenhuma. Isso é o que torna ela violenta. E por isso, não adianta a gente ficar falando, discutindo, né, o sexo dos anjos, olha que, né, nada a ver falar desse jeito, porque é justamente isso que a gente fica fazendo, discutindo sexos e discutindo gênero, se a gente não voltar para a compreensão de uma sociedade em que precisa dessas individualidades oprimidas e homogeneizadas, universalizadas. Paradoxo, tá, gente? Eu sei que tá confuso porque é um paradoxo mesmo. Precisa disso para poder explorar. E explorar da melhor forma possível. E ela adora que a gente fica discutindo se deve ou não usar o termo mulher, se deve ou não usar o termo mãe, se a gente usa gênero, se a gente usa o neutro, né? O pronome neutro. Ela adora que a gente faz essa discussão. Porque aí a gente fica num nível de nomear e esquece da prática. E esquece da vida concreta. Porque eu duvido muito que para a pessoa que está na informalidade, que está empurrando o carrinho no supermercado e não conseguindo pagar a conta, vai fazer diferença você ficar discutindo se deve ou não chamar ela de mãe ou se deve ou não chamar ela pelo um pronome neutro. Eu acho que isso na vida prática não vai fazer muita diferença para ela. E quando eu digo para ela, eu estou dizendo para mim e para vocês, tá, gente? Porque se ela não está distante da nossa realidade, não. Eu sou professora da rede pública. Não ganho super bem. Pelo contrário, eu ganho o que dá para pagar as contas, sobrar, ainda consigo ter um dinheirinho ali no final do mês, coisa que a maioria nem tem. Então, até desse ponto de vista, até devo estar ganhando melhor que muita gente. Mas, para mim, discutir se eu devo me referir às pessoas que estão aqui de um pronome neutro para não excluir ninguém, não é o assunto de prioridade que eu acho que a gente tem que ter. Ah, mas então você está falando que isso não importa. Não, eu acho que toda discussão que faz com que a gente seja o máximo possível incluso, né, inclui as pessoas, ela é importante. Só que ela é superficial se ela não olhar para as relações que fazem com que essa discussão aconteça. Vocês estão conseguindo entender? A gente olhar para aquilo que faz com que essas categorias existam. Esse é o ponto-chave que eu gostaria de chamar a atenção para vocês quando a gente discute gênero. Tá? E que aí, se vocês quiserem uma literatura, né, aprofundar no assunto, eu indico a Danielle Kergou, tá? A Danielle Kergou que vai trazer muito essa discussão. Em qual livro, Lenina? Daqui a pouco eu lembro o nome. Mas, enfim, ela tá falando, quando a gente traz a palavra categoria, ela fala, isso o Marx também faz essa discussão, né? A gente não usar conceito, porque conceito é realmente acadêmico, é só assim, para descrever uma coisa ou outra. O Marx vai falar, a gente tem que falar de categoria. Por quê? Porque categoria é um marcador descritivo muito maior, tá? Para a categoria realmente fazer um sentido, a gente precisa, então, olhar qual que é a relação social que trouxe esse marcador descritivo. Porque não existe nenhum sujeito fora de uma relação social. Então, é de novo aquela questão da mulher negra, do homem negro. Fora da relação social, o que é uma mulher negra e um homem negro? Uma pessoa que tem a cor de pele escura. O que é a mulher branca? Uma pessoa que tem a pele clara.
fora da relação social, isso não faz absolutamente nenhum sentido. Agora, o que é uma mulher branca dentro da relação social que teve a produção da escravidão, dentro do capitalismo? O que é a mulher negra dentro de uma relação social que teve escravidão dentro do capitalismo? O que é uma mulher dentro do patriarcado? Ou seja, numa relação social em que ser determinadas pessoas vai te trazer benefícios ou não. Vai te dar um status de superioridade ou não. Então, a gente tem que olhar as relações sociais. Esse é o ponto. É isso que é o diferencial do marxismo, de um feminismo classista. Ele não está no âmbito das ideias. Então, quando eu estou discutindo gênero neutro, quando eu estou discutindo intersecção, eu estou muito mais no âmbito da ideia. Eu estou querendo entender a questão da mulher deficiente, por exemplo, como se ela fosse, como se a deficiência fosse um marcador por si só. E não é. A deficiência, as necessidades especiais, o nome que se usa, ela só faz sentido numa sociedade capacitista. Eu tenho que olhar a relação social que produz a deficiência como uma coisa negativa, como uma coisa ruim. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Se vocês não estiverem, coloca no chat. Se vocês colocarem no chat, Dorigão, você me fala, porque eu não estou olhando o chat. Então não adianta vocês colocarem no chat, mas enfim. Obrigada, Nayara. Vocês estão conseguindo entender, que bom. Mas assim, tomar muito cuidado, porque senão a gente fica discutindo ali, ó, eu vou falar um termo muito feio que um professor meu usava, e que, além de feio, eu acho que ele é falocêntrico. Mas é isso, a gente fica na punhetagem das ideias, sabe? A gente fica aí discutindo, e não olha para aquilo que realmente transforma e modifica a sociedade, que são as relações sociais. Eu lembro da Maria Orlanda Pinassi, uma professora assim, que eu tenho admiração absoluta, uma resistência na academia, né? Marxista incrível, minha professora maravilhosa, pena que ela não está atuando mais, que eu gostaria de fazer o doutorado com ela, né? Se eu voltar a estudar de forma acadêmica, né? Ela fala: ai, gente, ó, eu sei que vocês vão falar que eu tenho que tomar cuidado quando eu vou me referir a vocês, e ao invés de falar homens, eu falar homens e mulheres, eu falar ser humano, que ela dá aula de marxismo, ela. Mas, ó, sinceramente, eu preciso falar o assunto que tem que ser passado. E se eu ficar toda hora me corrigindo, eu vou perder o foco. Então, eu vou falar, toda vez que eu falar homem, eu tô falando do ser humano, ponto. Tipo, as feministas ficaram assim, iradas com a aula dela. Iradas. Eu achei interessante. Por quê? Porque, às vezes, a gente fica tanto se policiando no uso dos pronomes, para ver se a gente está usando o termo correto, que a gente acaba perdendo a ideia do que precisa ser de fato discutido, que é o que torna o uso desses pronomes necessários, porque a gente está numa sociedade que é o quê? Desigual. Então, a gente tem que olhar para as relações sociais que geram essa desigualdade, porque isso realmente vai mudar as relações sociais. Não é usar um ou outro pronome. Não é isso que vai fazer diferença, tá? Não que não seja importante. Se a gente conseguir fazer isso sem se perder nas ideias, maravilha. Eu estou toda hora usando aqui pessoas para evitar falar homem ou mulher e não incluir o máximo possível. Mas eu estou fazendo isso porque já é um tempo que eu tenho esse treinamento. Mas não é o mais importante na minha fala. O mais importante na minha fala é a gente entender o que faz com que essas categorias foram usadas. Então, olha só o que a Daniela Kergol fala, né? A questão não é eu ficar entrecruzando categorias. A mulher negra, a mulher deficiente, a mulher lésbica, não. Não é eu ficar entrecruzando, que é o que o feminismo interseccional faz. Ele vai entrecruzar conceitos, entrecruzar categorias. Não, a questão é eu partir das relações sociais que fabricam essas categorias. É eu conseguir rastrear os processos que estão na origem da produção de grupos e pertencimentos objetivos e subjetivos. Esse é o ponto. Eu consegui partir dessas relações sociais que fizeram com que essas categorias passassem a existir, para que eu possa, de fato, rastrear esses processos e, de fato, conseguir subvertê-los e radicalizar, tá? Então, aí, vou citar a Kergol e vou encerrando a minha fala, consegui fazer aí nos 40 minutos, eu não sei se alguém entendeu alguma coisa, mas eu nem entrei na questão do trabalho doméstico, que é o que eu queria entrar, porque ainda não teve a questão do trabalho, mas eu vou falar rapidamente quando eu for encerrar. Uma citação da Daniela Kergol, do livro, se eu não me engano, é do livro Gênero e Trabalho no Brasil e na França. Mas talvez possa ser desse dicionário crítico do feminismo, daqui a pouco eu vejo certinho
a referência. As trabalhadoras não eram trabalhadores, suas lutas e condições de trabalho revelam e produzir uma outra classe trabalhadora, mas, ao mesmo tempo, as trabalhadoras não eram mulheres. Quero dizer com isso que nem a categoria trabalhadores, nem a categoria mulheres, nem ainda a adição dessas categorias esgotava a realidade da situação de trabalho concreta das trabalhadoras, nem seus deslocamentos no mercado de trabalho e nem suas práticas de resistência. Porque se eu ficar só pensando em termos de categoria, então, eu vou colocar mulher, vou colocar mulher trabalhadora, vou colocar... Não vai ser o suficiente para entender a dinâmica que se dá nesses processos, porque é um processo que precisa ser entendido em toda a sua complexidade. E para entender isso, eu preciso me voltar para o mundo do trabalho e entender toda a relação que está escrita ali. Então, aí eu quero realmente bugar a cabeça nossa, que eu adoro fazer isso. Vamos voltar, por exemplo, no que está sendo muito discutido agora. Eu fiquei um tempão discutindo isso com as meninas, né, do Ana Montenegro, uma época, com algumas amigas minhas, né, sobre o texto que é um texto muito legal, é incrível ler, da Silva Federici, Caliban e a Bruxa, que vai falar o tempo todo, assim, que vira a palavra-chave, né, que a gente toda hora está aparecendo. O que eles chamam de amor, nós chamamos de trabalho doméstico não remunerado. Então, parece que, assim, o problema do trabalho doméstico é a gente não ser paga. Então, vamos remunerar as mulheres que resolve o problema do trabalho doméstico. Esse é um erro absurdo da nossa luta. Primeiro, porque entraria na discussão do salário. E aí, Marx já vai falar, olha, lutar por melhoria de salário não é o problema. O capitalista, inclusive, pode, de vez em quando, aumentar nosso salário, que isso não é um problema. Não vai resolver. O que a gente tem que lutar é pela abolição do sistema salarial. É a mesma coisa. Lutar pela remuneração do trabalho doméstico é um erro. Primeiro, por quê? Remunerar as mulheres pelo trabalho reprodutivo não vai discutir a lógica da distribuição do trabalho nas relações do cuidado. Então, já começa por aí. A gente não discute quem está cuidando. Pelo contrário, a gente mantém as mulheres cuidando. A gente só paga um salário ali para elas. Agora, esse nem é para mim o principal problema, tá? O principal problema é que, para existir um trabalho remunerado, um trabalhador remunerado, é preciso existir um patrão. Para quem que as mães estão trabalhando? Para quem as mulheres estão trabalhando, então? Para o marido? Para o pai da criança? Para o Estado? Se a maternidade é um trabalho, porque é isso que está sendo reivindicado, que a maternidade seja um trabalho, os filhos são o quê, então? Um produto? O corpo da mulher é o quê? Uma fábrica? Como ficam os pais? Eles vão entrar como nessa equação toda? Quem faz essa discussão de forma muito genial é a Mirla Cisney, se eu não me engano. Não, a Sila Santos. Vocês vão achar essa discussão no Instagram, tem, né? Maternidade, como é que é? Militância materna. E vocês vão achar o texto da Sila Santos. E é isso que eu queria terminar com vocês, essa reflexão. A gente está fazendo a luta certa quando a gente fala que a gente quer remuneração do trabalho doméstico, por exemplo? A gente está fazendo a luta certa quando a gente fala do gênero neutro? E aí aqui eu não estou querendo dizer assim, então é uma luta errada, existe uma luta certa e a gente tem que excluir essa luta. Não, não é isso. Eu estou querendo discutir que talvez a gente esteja... E aí é de novo o marxismo, tá, gente? Se a gente não faz uma análise correta da realidade, a gente não tem uma atuação correta, a gente vai estar errando e vai estar dando murro em ponta de faca. Quando a gente fala de remunerar o trabalho doméstico, por exemplo, eu acho que o capitalismo vai dar um jeito de achar isso o máximo. Ele vai, inclusive, falar que pode aposentar as mulheres, desde que elas ficam em casa cuidando das crianças, que é isso que a gente está exigindo quando a gente fala de remuneração do trabalho doméstico. É isso mesmo que a gente quer? Será que é isso que vai resolver nosso problema? Quando a gente fala, então, que a gente tem que ter um gênero neutro, o capitalismo vai lá e vai fazer uma cartilha de como você falar melhor na empresa sem excluir as mulheres e as pessoas trans. É isso que a gente quer? Ou a gente quer enxergar como funciona a realidade e, a partir disso, transformar e subverter essa realidade, né? Sim, Elaine, eu estou falando sobre a questão da consubstancialidade de gênero, que, para mim, vai ser o termo que melhor vai compreender essa complexidade de embrincar as diversas formas de ser e estar no mundo.
Porque quando a gente fala de intersecção, a gente está isolando categorias e analisando elas de maneiras separadas, ou melhor, a gente está entrecruzando categorias de uma forma vazia. Mas quando a gente fala de consubstancialidade, a gente está olhando para as relações sociais e percebendo que essas relações sociais elas compõem um todo muito mais complexo. E por isso eu acho que é um termo muito legal. Porém, eu ainda prefiro muito mais essa Fiote, porque é brasileira e brasileiros, quando não estão passando vergonha, estão fazendo coisas muito bem feitas. Que é o que essa Fiote fez quando ela traz o termo de nó górdio. Tá? É um nó que se entrecruza e que não vai se resolver no nível das abstrações, mas nas relações sociais que a gente tem que partir delas para analisar. E é isso, gente. Dúvidas, perguntas, debates, acho que é isso, né? 40 minutos de formação, mas abre para debate, né, Dorigão? Não tem essa parte também, né? Sim. Não encerra agora do nada, tipo, vou embora, dormir e pronto. Sim, gente, eu durmo 7h30, porque eu sou dessas. Mas hoje eu vou dormir às 8. Podem falar, então, se alguém tem dúvida. Eu acho que a Eliane já falou isso, eu já respondi. Será que é esse? Seria esse? O que seria esse? Vamos ver esse texto que o Klebin colocou, né? Vou tentar ver. Sérgio Lécio Vitonê. Você colocou aí, Dorigão, arrasou, muito bem. Tá gravando, eu não tinha visto, mas tudo bem, tá gravando, tá ótimo. Não abriu também aqui para mim, viu, Clebinho? Não sei se seria esse, então, porque também não abriu para mim. Mas eu posso mandar, eu mando tudo para o Paulo e ele manda para vocês na lista de transmissão. Eu vou mostrar alguns textos que eu acho que podem ajudar, então, enquanto vocês não fazem pergunta. Esse aqui, gente, vale o investimento, é caro, tá? É caro, porque, né, editora Unesp, nem é Boitempo, olha só, eu ia falar mal da editora errada. É um livro carinho, eu não lembro quanto eu paguei, mas não é um livro muito barato. Mas vale muito a pena. Porque esse dicionário crítico do feminismo, ele tem uma pegada, ele é da Helena Irata, e a Helena Irata, ela é do mundo do trabalho, então ela, assim, faz uso o tempo todo de Marx nos seus escritos. Então é um texto que eu acho que vale a pena. É um dicionário que vai ter os verbetes muito bem direcionados no debate. Então tem lá aborto, assédio sexual, categorias socioprofissionais, cidadania, ciência e gênero, desemprego, desenvolvimento, diferença, divisão sexual do trabalho, educação, emprego, formalidade, informalidade, muito legal, vale a pena. A Mulher na Sociedade de Classes, da Ilete Safiotti, super, super tem que ler. É difícil pra caramba, então se você não quiser já ficar em choque lendo a Safiotti, porque é muito chato de ler logo de cara, lê O Poder do Macho, que é o livro didático da Safiotti, que ela está falando basicamente o que ela fala na Mulher na Sociedade de Classes, só que em português e não em sociologuês, então é muito legal, vale a pena ler. A Classe Operária Tem Dois Sexos, da Elizabeth Souza Lobo, muito legal. A Silvia Federici, eu acho que ela erra muito. Desculpa, Silvia, mas é um texto legal. E quando eu digo que ela erra muito, vocês vão me falar assim, então onde está o erro dela? É isso que eu queria estudar no meu doutorado, então quem sabe, né, gente, eu estarei estudando sobre isso. Mas sim, quando ela vai falar que o Marx errou, porque não utilizou o trabalho doméstico como um fundamento para exploração dos homens no mundo do trabalho, na produção de mais-valia, tá errado isso aí, não tem a ver. O fato do trabalho doméstico ser ou não exercido por mulher, ser ou não remunerado, não muda na composição da mais-valia. E eu não vou explicar isso agora, porque a gente teria que explicar o que é mais-valia, teria que explicar o que é trabalho, teria que explicar um monte de coisas. Então, cenas aí do próximo capítulo, que a gente pode estar conversando numa próxima formação, que eu acho que é super válido a gente discutir isso. Outros textos aí da Helena Irata, eu estou olhando ali porque eu estou vendo para falar para vocês. Mulher, o Andy Goldman é muito legal também, Mulher, Estado, Revolução, é um texto muito interessante para entender sobre a Revolução Russa e sobre essas categorias também. E a Angela Davis também é excelente para a gente também discutir e entender isso, embora eu não tenha trazido nenhuma referência dela, também é muito legal. Muito bem, vai lá, Dorigão, vê aí se alguém quer perguntar alguma coisa. Geralmente, quando termina a apresentação, já fica aberto para perguntas.
Então, se alguém tiver alguma pergunta aí, quiser abrir o microfone e falar, ou escrever no chat, é só falar. Quando é assim, ninguém pergunta nada, ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada. Ou as duas coisas. Ah, que bom saber, gente, que deu pra... Foi claro, jura? Eu não achei que eu entendi tudo que eu falei. Oi, filha. Pode pegar, vem, fica à vontade. A mamãe já tá só esperando o pessoal aqui. É, eu sou muito sincera, Elaine. Eu acho que. Oi, filha, fala. Ó, Amanda, Rodolfo, Leonardo, a Tainá, vocês estão todos elogiando, fico feliz. Mas eu não sei se eu conheço vocês, então prazer em estar conhecendo online. Eu acho que o Leonardo é o que eu conheci, né, recentemente. Mas fico feliz que vocês conseguiram entender. Eu dei uma formação sobre isso na nossa antiga sede há muito, muito, muito tempo. E se vocês quiserem, então, eu posso estar mandando para vocês os PowerPoints. Tainá, você estava junto? Ah, a gente se conheceu? Ah, que legal. Desculpa, não lembro se você falou seu nome e eu sou péssima com nome. Eu tenho uns PowerPoints com esses temas, eu tenho os livros, então quem quiser manda um oi para mim no WhatsApp, eu mando para vocês os textos. E se vocês querem estar aprofundando, o Ana Montenegro já fez alguns estudos sobre isso, conversa com as meninas do Ana, não sei se tem alguém aqui do Ana, acho que é a Nayara, né, Nayara? Pode estar vendo da gente fazer uma formação disso mais aprofundada pelo Ana Montenegro também, porque aí você não é, né, Nayara? Não sei porque você sempre acha que você é do Ana. É porque é mulher. Tá vendo? Olha só. Olha só. Olha só. Eu sou mulher, não sou do Ana. Mas, enfim. A gente pode conversar com as meninas do Ana, porque a intenção aqui é ser só essa coisa para dar um gás ali para vocês aprofundarem na leitura. Então, aí a gente pode estar vendo com o Ana de fazer uma formação aberta, que isso aprofunda mais. E também eu estou aí à disposição para a gente fazer uma formação mais aprofundada disso. Mesmo porque são temas que eu quero investigar, que eu falei, né? Eu pretendo pesquisar isso no doutorado. Eu estou ali com o capital começado e mais 300 textos começados para eu fazer essa discussão. Então, toda vez que eu faço essa formação, eu fico muito feliz porque me volta a pensar de eu estar aprofundando isso no doutorado. Porque são coisas que estão muito na moda, né? Gênero virou moda, caiu no senso comum. Isso é bom, mas caiu de um jeito muito ruim. É bom quando cai para a gente fazer a crítica e estudar e todo mundo está querendo discutir isso, mas é muito ruim quando cai e, tipo, desse jeito vazio, né? E acrítico que está sendo colocado. E quando cai no modismo, que não tenta interpretar melhor, né? E aí é o que eu falei, a gente fica discutindo algumas coisas que não é aquilo que de fato vai transformar a realidade. Eu acho que a discussão é muito válida, mas ela tem que ter um aprofundamento para a gente poder inserir ela nas nossas práticas cotidianas, né? Mas então, que bom que vocês gostaram, gente. Eu achei que estava mais confuso do que eu tinha planejado. A Elaine levantou a mão. Ah, eu achei que você tinha apertado sem querer, porque toda vez eu aperto sem querer essa parte. Mas tudo bem, desculpa, Elaine. Foi nada. Eu não vou abrir a câmera, tá, gente? Não tô podendo agora, mas eu primeiro queria agradecer. Nossa, muito bom mesmo. Minha cabeça deu um nó aqui, mas um nó muito bom. Pensando em aprofundar mais as leituras em algumas coisas que para mim eram óbvias e não estão mais óbvias. Isso é muito bom. E eu queria fazer, na verdade, um pedido, Lenina. Eu entendo por que você quer falar sobre trabalho, né? Porque você pediu, porque é importante entender trabalho como categoria fundante e brincar tudo isso, né? Gênero, raça, enfim, perfeito. E eu queria fazer um pedido de uma formação que eu não vi ainda, mas que é muito elogiada sua, sobre essas mudanças, reforma trabalhista, reforma previdenciária, o que isso, na prática, né,
que isso na prática vai piorar, está piorando já muito, né? A situação das mulheres trabalhadoras, né? Então, já ouvi falar dessa sua formação, mas eu não assisti e não sei se cabe aqui nesse formato que a gente está fazendo. Se couber, eu adoraria assistir. E encerro. Eu não sei se é só o Paulo ou quem está junto com ele na organização dessas formações, né? Eu vou conversar com ele. Mas eu penso que a gente fazendo uma formação sobre trabalho, depois a gente pode ir fazendo todas essas questões. Quem que é? Eu não lembro se é o Theo, o Renan, alguém que fala sobre neoliberalismo, que aí eu acho que é interessante a gente também fazer uma formação, depois que entender o que é trabalho, o que é o mundo do trabalho, o que é o trabalho, né, na análise marxista, a gente está tentando entender, então, o trabalho na sociedade contemporânea, porque vai ter toda essa ideia de que é o fim do trabalho, né? Que a gente chegou numa época em que é o fim do trabalho. Fim do trabalho formal a gente está quase mesmo, mas não é nem de longe o fim do trabalho. E aí falar, então, sobre neoliberalismo e tudo mais, e a gente trazer, então, essas consequências para a questão de gênero e tudo mais. Acho super válido, mas a gente precisa ver como está sendo feito o formato. Porque o que eu entendi, a intenção dessas formações é elas serem rápidas, dinâmicas, e mesmo que uma apresentação para o pessoal que está agora militando com a gente, do que a gente luta. Porque, né, a gente chega, às vezes, num partido, num coletivo, porque viu a ação dele num ato e tudo mais, e a gente, às vezes, não precisa saber, então, né, defender a bandeira que a gente está lutando, para justamente depois não cair no. Saber o que a gente está lutando e realmente ver se é o lugar que a gente quer estar, né? Mas eu acho super válido, Elaine. Eu vou conversar depois com o Paulo para a gente estar vendo isso daí, sim. Dorigão. Obrigada, Lenina. Imagina. Rapidinho. Eu lembrei de um podcast que eu ouvi um tempo atrás, o OntoCast, que o tema dele, tô até aqui, estava até procurando aqui, é um episódio que chama assim, Especial Comunistas e Feminismo, que é com a professora Terezinha Martins. E chega um momento que ela discute, se eu não me engano, é a mesma coisa que você fala de críticas a Safiotti? Não. Que você tem críticas é a Federici. A Federici, isso. Isso. E se eu não me engano, chega um momento lá dessa entrevista com ela, é muito legal, e ela começa a fazer várias críticas a Federici. Então, até quando eu vi, até eu lembrei de você tinha comentado uma outra vez, quando a gente estava arrumando os kits, só que eu esqueci de mandar o episódio. Ai, manda para mim, por favor. Uhum. Mas quem tiver interessado, é fácil de encontrar. Tem no Spotify, mas se procurar no Google também, é só procurar por OntoCast. Eu vou mandar o link aqui no chat, acho que fica mais fácil, né? Ah, é mais fácil. Facilita a vida da gente, vai. Não deixa a gente ficar procurando no Google, não, tá? Já começou, põe aí e tal. Mas era mais isso que eu ia falar mesmo. Aí, legal, uma boa referência, então. Porque eu acho que isso, o gênero, essas questões, elas foram muito cooptadas, sabe? Muito cooptadas. E aí, se a gente não toma cuidado, e são muito atrativas, tá? Elas não. O capitalismo, vocês sabem que ele consegue deixar as coisas muito atrativas, muito. Então, assim, parece que se você. Inclusive, eu vi isso de uma marxista. Você usar a palavra mulher, você já é conservadora. Eu falei, mas, gente, como assim? Porque você não está incluindo as pessoas trans. Mas existem lutas específicas das mulheres que não é que a gente está excluindo ninguém. A gente só está discutindo algumas questões que são específicas. Devemos discuti-las ou não? Como que fica? E outra, quando a gente coloca... É muito louco, porque elas falam que, então, usar a mulher é conservador, porque ser mulher não é só útero. Só que toda a questão da luta trans envolve questões que têm a ver com o biológico, porque você está ali subvertendo a biologia. Então, a gente vai ou não voltar para o biológico? E aí, de novo, essa questão meio paradoxal. E eu não acho que a gente simplesmente excluir a palavra mulher torna a gente revolucionário. Tá? Não é isso que torna a gente revolucionário ou não. Não é simplesmente deixando de falar um nome ou não. É entender as relações sociais, é uma questão muito mais profunda. E aí é bizarro, porque foi muito cooptado e é cooptado de uma forma tão atrativa que até a gente que é marxista, ou seja, que é contra o capitalismo, cai nessas enganações muitas vezes.
Porque é atrativo, porque é progressista, porque é conservador falar de mulher, porque mãe tem a ver com uma concepção muito família, Deus e sociedade. Só que as pessoas não deixam de existir só porque a gente mudou o termo, né? Então, enfim, a gente precisa fazer essas discussões mais profundas. Valeu, Dorigão, já abri aqui, já tá salvo para eu poder escutar. Ah, que legal isso aqui. Acho que é isso. Se ninguém tiver mais perguntas, acho que a gente pode encerrar por hoje. Beleza? E aí, semana que vem, então, a gente volta com a formação que o Paulo falou no começo. Seria sobre trabalho Marx. Beleza, então, Beleza? gente. Falou. Deixa eu parar aqui a gravação. Falou, gente. Tchau, tchau.